Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao terceiro episódio da série das 5 solas. E hoje a gente vai estudar a segunda sola, Somente Cristo. Se você não viu os outros episódios, aqui em cima eu vou estar colocando os 2 vídeos, tá? O vídeo introdutório e o vídeo Somente a Graça. Eu peço que você ore por esse projeto. Em breve a gente vai estar começando um estudo de Filipenses também. Vamos orar? Pai querido, te agradecemos pela oportunidade que tu nos dá de estudar a tua Bíblia, de conhecer a tua palavra e de sermos abençoados ao conhecer da tua salvação. Te agradecemos especialmente no estudo de hoje pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz para salvar pecadores como nós. Sabemos que não temos merecimento nessa salvação, nessa obra de Cristo Jesus. E por isso somos eternamente gratos. Nos abençoe nesse estudo, em nome de Jesus. Amém. Somente Cristo. Como você já viu na introdução, e se você não viu, eu repito, assista, curta, compartilhe o vídeo, curta o canal se você puder, para ajudar a gente a alcançar mais pessoas. Nós somos salvos por Cristo e sendo aceitos 100% por Deus, somente pela graça, conforme a gente estudou, somente com base no sacrifício de Cristo Jesus, recebendo esse sacrifício pela fé, para que todas as coisas levem à glória de Deus, todo esse processo de salvação, e usando somente a Escritura para explicar todo esse processo. A salvação é pela graça de Deus, como a gente viu, Deus escolhe, Deus determina, Deus escolhe para quem que Ele quer distribuir essa graça. Mas, fazendo um trocadilho que funciona bem em português, ela não é de graça. Ela é de graça para nós, mas para a justiça do universo, ela foi com base no sacrifício de Cristo Jesus. É o que a gente vai estudar hoje. Vamos para a Bíblia. Hebreus 9, versículo 12. Cristo entrou no Santo dos Santos, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Vamos por partes. Cristo entrou no Santo dos Santos. Aqui você precisa entender um pouquinho da referência do Antigo Testamento, tá? Vou colocar aqui a AT para você lembrar que lá no povo de Israel existia o santuário, e o santuário tinha o pátio, o santo e o santo dos santos. E uma vez por ano o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava nesse ambiente do santo dos santos para fazer a expiação. E daí ali você pode ver todos os detalhes que envolviam essa cerimônia. Então Cristo entrou no Santo dos Santos não por meio de sangue de bodes e de bezerros. Aqui Paulo faz uma retórica interessante, dizendo que a partir do momento que Cristo morreu, esse sacrifício de bodes e bezerros, de ovelhas que eram feitos para perdoar pecados, que era por meio de sangue. Lembrando, aqui vale uma ressalva. Você leu comigo no primeiro estudo, no episódio 1, que o salário do pecado é a morte. E isso sempre esteve presente em toda a Bíblia, antes, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. O salário do pecado é a morte, alguém precisava morrer. Na cultura de Israel, quem morria era um bezerro, um bode, para fazer a expiação dos pecados dele. No momento que Cristo morre, e é isso que Paulo quer dizer aqui, que Cristo foi ao último sacrifício que precisaria ser feito. Então, não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue. O sangue de Cristo Jesus, tão falado, né, meu irmão? A cruz. A cruz. A gente, no meio cristão, a gente tem bastante símbolo de cruz nas igrejas, símbolo de cruz em tudo que é lugar. Por quê? Porque a cruz ficou eternizada como o símbolo do sacrifício expiatório de Cristo Jesus. Esse sacrifício, que no Antigo Testamento era feito por bodes e ovelhas, bezerros, aqui como está, ele foi substituído por Cristo Jesus, pelo seu próprio sangue. E olha que interessante a sequência do verso, uma vez por todas. Ou seja, esse sacrifício de Cristo é suficiente.
a partir dele não é mais necessário nada para atender a justiça de Deus. Vocês lembram do primeiro estudo que está interligado, que nós éramos filhos da ira, nós éramos filhos da desobediência, o nosso salário seria a morte por meio da ira de Cristo, de Deus. A ira de Deus, a justiça de Deus precisava ser satisfeita. Alguém precisava morrer por causa do meu e do teu pecado. Só que, de uma vez por todas, Cristo morreu, ele fez o sacrifício. E olha só, de uma vez por todas, tendo obtido já no passado, né, eterna. Eu vou frisar bem essa eterna redenção. Vale a pena ressaltar, eterna, para sempre. Ele conseguiu a eterna redenção. Redenção, redimir, você lembra disso? Salvar. Por isso que é importante você entender o problema. Nós precisamos de redenção, e essa redenção foi feita por Cristo Jesus somente. Só Cristo. Nenhum de nós poderíamos ter vivido essa vida que Cristo viveu perfeita, sem mácula, sem mancha, satisfazer a justiça de Cristo. Então, Cristo, é isso que você precisa guardar. De uma vez por todas, ele obteve eterna redenção através da sua morte, pelo seu próprio sangue. Gálatas 2:21, para a gente ir acrescentando, para a gente ir aumentando, melhorando o nosso entendimento. Não anula a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão, sem necessidades. Essa argumentação de Paulo é muito legal pelo seguinte sentido. Se nós pudéssemos ser salvos pela lei, se nós pudéssemos ser justificados, se a justiça, se a salvação, se nós pudéssemos fazer as pazes com Deus, né, nos reconciliar com Deus mediante a lei, então Cristo não precisava ter morrido. A morte de Cristo foi sem necessidade. Ele está dizendo que ele não anula a graça de Deus. Porque se a gente pudesse partir para seguir a lei, ser perfeito na lei, Cristo não precisava ter morrido. Porque a lei de Deus envolve o que está no coração, e não só o que é feito externamente. Então, só alguém puro, só alguém santo poderia morrer para satisfazer essa lei. Então, aqui Paulo refuta qualquer tese do estilo que a gente tem hoje, conhecido como perfeccionismo, que você pode sim viver uma vida perfeita e agradar a Deus. E que você pode viver uma vida perfeita e ser reconciliado por Deus. Note como a doutrina da graça, toda vez que a gente pode fazer alguma coisa, nem que seja 1%, digamos, não, Senhor, eu consigo fazer 1% para ajudar na salvação. Se você fizer 1%, a glória já não é somente em Cristo Jesus. Se você pode fazer 1%, você pode correr atrás e fazer os 99% que faltam. Você entende? Toda essa doutrina que leva a que você faz parte da salvação, no fundo, ela tem intenção de reduzir o sacrifício de Cristo Jesus. Agora, para um pecador totalmente condenado, filho da ira, como a gente viu, como todos nós estávamos mortos de nossos delitos, como todos nós precisávamos de ressurreição em Cristo Jesus, a salvação tem que ser 100% e unicamente de Cristo Jesus. Mais um texto, Gálatas 5, 2 a 4. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Esse argumento de Paulo é que é o seguinte: tinha uma discussão entre os judeus e não judeus que para ser cristão você tinha que se circuncidar, ou seja, você tinha que se tornar judeu, porque essa era uma marca que tinha do povo judeu, do povo israelita. Só que Paulo deixa bem claro que, eu digo para vocês, eu, Paulo, estou dizendo para vocês que se vocês deixarem de circuncidar, se vocês quiserem, eu sou um gentil, eu sou um brasileiro, eu quero ser circuncidado para ser reconhecido como judeu ou como povo de Deus. Eles colocavam isso aqui, a circuncisão é um bom exemplo, como necessária para que a pessoa fosse aceita.
E hoje você tem várias religiões que colocam pontos entre a salvação. Ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que doar, você tem que guardar tal dia, você não pode guardar tal dia. Aí Paulo diz, Cristo de nada, não vai adiantar nada para Cristo se você é circuncidado ou não é, se você come tal coisa ou não come tal coisa. De novo, Paulo frisa, de novo, eu testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. O que Paulo quer dizer aqui? Tá bom, você acha que precisa se circuncidar para você ser salvo? Beleza, então guarda toda a lei. Vai lá, guarda toda aquela lei que está lá em Levítico, toda ela. Você não vai caminhar tantos passos no sábado, você vai comer tantos tipos de carne, não vai comer outro tipo, vai tomar tal coisa, não vai tomar tal coisa. Você tem que ser um judeu perfeito. Você nunca pode pensar, você nunca pode olhar para a mulher do outro com desejo, porque daí você já adulterou. Você não pode pensar em mentir, porque você já mentiu. Você não pode pensar em matar ou ter raiva de alguém, porque você já matou. Ou seja, Paulo está dizendo, se você abrir mão disso, se você acha que precisa fazer alguma coisa para se salvar, isso quer dizer que você não entendeu a salvação. Então vai, corre atrás da lei. É impossível para quem é filho da ira e desobediência entender a salvação em Cristo Jesus. Por isso que Paulo disse, porque para quem não recebe de graça esse conhecimento, ou essa verdade, e consegue internalizar e consegue aceitar como verdadeira, é loucura isso. As pessoas acham que não, eu vou guardar a lei. Quantas pessoas perdem a vida tentando guardar toda a lei? Ou dizendo, eu guardo mais a lei, essa religião guarda mais a lei que a outra. Quando, na verdade, a lei deveria ser o resultado e não o princípio. Então ele fala que se você quer se salvar pela lei, você se desligou de Cristo. Isso é triste. Ele está dizendo, tá bom, se você quer guardar a lei para se salvar, show, só que você se desligou de Cristo. Vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Ou seja, quando você quer ser salvo pela lei, no fim é o teu orgulho, o teu ego, como a gente conhece bastante hoje, o teu ego que está falando. Você quer ser participante, você quer ser melhor. Aqui tem um exemplo legal que eu acho que vale a pena trazer. Imagine que você tem 3 pessoas. Uma pessoa não sabe nadar, uma pessoa é uma pessoa normal, que nada, sabe nadar, e outra um profissional de natação. Você colocou os 3 e disse assim, aqui do Brasil você vai nadar até a Europa. Vocês 3, pode pular. Então o primeiro pula, só na hora que ele cai na água ele já morre, porque ele não sabe nadar. O segundo, que é uma pessoa normal, ele vai nadar, olha, no máximo 900 metros, 1 quilômetro, vai cansar e vai morrer. O nadador profissional, ele pode nadar até 20, 30 quilômetros, se ele está bem treinado. Mas ele vai chegar uma hora, ele vai morrer também, porque são milhares e milhares de quilômetros até chegar lá. Isso quer dizer que não importa se você guarda uma lei a mais, uma lei a menos, se você é melhor nisso, nenhum de nós consegue guardar 100% a lei. Nós não conseguimos tornar-nos justos pela lei. Isso quer dizer que a gente tem que jogar a lei fora? Não, Paulo diz isso também. Não é isso. O que Paulo está querendo dizer aqui é que é impossível obter justiça para a salvação pela lei. A justiça para a salvação vem do sacrifício de Cristo Jesus somente. A obra de Cristo é a obra redentora. Não é a tua obra. A tua obra é uma obra de gratidão da modificação que a própria salvação faz em você. Vamos ver mais um verso. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado. Quem que não conheceu o pecado? Jesus. Você viu no primeiro estudo comigo que nós somos filhos da ira, nós nascemos na cidade do pecado, mas no fundo a nossa natureza é pecaminosa. Então só alguém que não conheceu o pecado, que foi perfeito, quem não conheceu o pecado? Jesus. Ele o fez pecado por nós. Olha só, o meu e o teu pecado foram daqueles eleitos da graça de Deus, foram colocados sobre Cristo Jesus. Ele se fez pecado. Você lembra da ira que era o que a gente merecia receber? Exatamente por nós, por mim e por você. Para que nele quem? Em Cristo. Cristo Jesus. Nele
nós fôssemos feitos justiça de Deus. Você entende? A única forma de nós sermos aceitos e resolver o problema e sermos justificados, sermos tornados justos, eu e você hoje, por meio única e exclusivamente de Cristo Jesus, nós podemos ser chamados de justos por causa que ele se fez pecado. Glória a Deus por isso. Alguém santo que não conheceu o pecado teve que morrer. Como eu falei, é pela graça, mas não foi de graça para ele. É de graça para nós, mas para ele custou muito caro, porque ele teve que se fazer pecado. Um ser santo, o próprio Deus, teve que se fazer pecado por nós, para que nele a justiça de Deus fosse satisfeita. Romanos 5, 17 e 19. Se pela ofensa de um e por meio de um só, aqui ele está falando de Adão, tá? Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, lembra que o salário do pecado aqui é a morte? Quando Adão aceita afrontar a Deus no Jardim do Éden, a morte passa a reinar. Muitos mais os que recebem a abundância da graça, você já estudou que você pela graça recebeu a capacidade de se tornar filho, e o dom da justiça, lembra da palavra dom que a gente estudou? Então a gente ganhou o dom da justiça. Reinarão em vida por meio de um só. Por meio de um só reinou a morte. E por causa da graça e do dom da justiça que nós recebemos também por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Glória a Deus, por meio de um só Jesus Cristo nós recebemos o dom da justiça. Nós podemos ser chamados justos, justificados, aceitos por Deus. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens. Já vamos falar sobre esse todos, para justificação que dá a vida. Por quê? Como pela obediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Então vamos parte por parte. Aqui a gente já viu, pois assim como uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens. Adão falhou. E por causa disso, o mundo foi tido como pecador. Todo mundo que estava dentro desse mundo foi tido como pecador. Isso é importante. Aqui ele não está falando de único. Não, então Jesus morreu, todo mundo está salvo, não importa o que faz. Não é isso. Aqui, todos os homens, essa expressão significa o mundo. Então, por causa da ofensa de Adão, todo o mundo, o planeta Terra, vamos colocar assim, foi condenado. Ele foi para a condenação. Assim também, quando Cristo fez o ato de justiça, um só homem, Jesus Cristo, fez um ato de justiça, a graça também se tornou possível para toda a terra. A graça se tornou possível para toda a terra por causa de um só homem, Cristo Jesus, o justo. É impossível para nós atendermos a lei, porque nós já nascemos nesse aqui, o juízo, nós nascemos nesse juízo que todos os homens receberam por causa do pecado de Adão para a condenação. Então, se nós nascemos condenados, é impossível que a gente faça um ato de justiça. Agora, Cristo Jesus veio à Terra e ele conseguiu executar esse ato de justiça. E por meio dele, agora sim, a Terra poderia receber essa graça. Você está entendendo? E essa graça traz a justificação. A justificação é por meio de Cristo Jesus. Então, aí aqui ele explica por quê? Como pela desobediência de um homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos, e não todos, se tornarão justos. Por mais que o sacrifício de Cristo seja suficiente para salvar todos, ele não é para todos. O último verso. Agora, pois, já nenhuma condenação. Que o seu coração seja acalentado por essa expressão. Já não há mais nenhuma condenação para nós que fomos alcançados pela graça de Deus. Então, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E eu oro a Deus, nesse momento,
para que você esteja em Cristo Jesus. Toda vez que nós estamos em Cristo Jesus, que nós fomos alcançados pela graça, que nós fomos eleitos por Deus para receber essa graça maravilhosa e entender essas verdades bíblicas, não há mais nenhuma condenação. E é isso que eu quero que você guarde. Por que que você deve louvar a Deus e agradecer pelo sacrifício de Cristo? Porque a nossa condenação foi retirada, todo o processo foi retirado para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem não tiver justificado por Cristo Jesus vai ter que enfrentar pela sua própria obra a ira de Deus, a justiça de Deus. E isso é terrível. Você e eu devemos tremer em pensar em enfrentar a ira de Deus ou a justiça de Deus com as nossas obras, porque o nosso coração é mau. Sozinhos nós somos filhos da ira. Com Cristo Jesus nós somos justificados perante Deus, porque a lei do Espírito dá vida. A lei do Espírito é aceitar que a salvação é por Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, Ele te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte é a lei, porque como nós somos pecadores, toda vez que a gente infringe a lei, essa lei diz que a gente tem que morrer. Você entende isso? Agora, pela graça em Cristo Jesus, Cristo atendeu a lei. Então agora você pode ser justificado pelo que Cristo fez, só pelo que Cristo fez. Não há nada que a gente possa fazer para receber a salvação, meu irmão. E aqui eu quero abrir um parênteses dizendo, não é que você não tem que fazer nada bom, que você não tem que ajudar os outros. Você tem que fazer isso sim, mas como um resultado de ter sido salvo. Se você está fazendo essas coisas para obter salvação, você está carregando um fardo muito pesado, um fardo que é impossível de carregar. E você quer que a Bíblia te diga isso? Porquanto o que for impossível à lei, é impossível você ser aceito por Deus mediante a lei, porque o teu coração é corrupto, o meu também é, no que estava enferma pela carne. E isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Deus condenou o seu próprio Filho. Ele se fez semelhança da carne pecaminosa. Jesus veio em carne e osso, como a gente costuma dizer. Jesus veio nesse mundo caído, nesse um ser santo, puro, o próprio Deus. Ele desceu e ele se fez semelhança a nós, nessa podridão que a gente vive. E no tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Ele se tornou pecado por nós. E Deus condenou o pecado. O nosso pecado, tá? Foi colocado em cima dele. E Deus condenou esse pecado. E, em Isaías diz que Deus moeu, né? Jesus foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi transpassado pela nossa iniquidade. E essa era a única forma de atender. Então, meu irmão, você está percebendo junto comigo que a lei traz condenação. E nós somos salvos sim, como alguns gostam de dizer, pela lei. Essa é a lei do universo, essa é a lei de Deus e ela não muda. Essa lei tem que ser atendida. Ela tem que ser respeitada, ela tem que ser satisfeita. Então, quando Adão pecou e quando o pecado entrou no mundo, todos nós fomos condenados. Agora, por meio de Cristo Jesus e do sacrifício dele, e por isso só alguém santo, puro, perfeito e bom poderia satisfazer essa justiça. Então é isso que eu quero que você entenda. Nós não somos bons. Eu e você não somos bons. Nós somos maus. Nós não poderíamos de forma nenhuma. Seria impossível a gente conseguir viver uma vida sem pecado. Então, sendo impossível só por meio de Cristo. Então, diga a você mesmo, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação. Agora, não que a gente não diminua o sacrifício de Cristo. O sacrifício é 100% dele, para ele, por ele, pela graça dele. Então, portanto, encerrando, o evangelho cristão inclui essa verdade. Cristo somente. O seu sangue, a sua justiça, a sua morte e a sua ressurreição é a única base para que a justiça de Deus seja satisfeita. Você entende agora o solus Christus? Com base em Cristo Jesus, a única base é isso, é o sangue de Cristo. A morte e a ressurreição dele para atender a justiça de Deus. Essa justiça tinha que ser satisfeita. Assim, ele nos perdoa 100%. Nós recebemos
100% de perdão, nenhuma condenação há. Somos justificados, tornados justos e aceitos por Deus através de Cristo Jesus. Só por meio dele, meu irmão. E é isso que eu quero que você guarde dessa lição. Eu vou fazer várias setas aqui. É por meio do sacrifício dele. A graça de Cristo nos elege para que você entenda que ela vai modificar você, mas nada do que você faça pode atender essa justiça de Deus. A justiça já foi satisfeita nesse sacrifício, pelo sangue dele, pela morte de cruz. Talvez a partir de agora você passe a cantar hinos como a Rude Cruz, né? Mas eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar de um jeito diferente. O sacrifício foi duro, foi caro, foi sofrido, mas é através dele e para ele, para que a glória dele, a glória esteja em Deus, desde o começo até o fim da salvação, seja somente em Cristo. Que Deus te abençoe.